Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. E nestes dias houve um massacre de quase 200 pessoas que foram mortas inocentes. Children and mulheres, mães e filhos que os rebeldes entraram e dispararam para todos os sítios e mataram muita gente. Um massacre de quase 200 pessoas e que não foi notícia. Este crime sucedeu por estes dias no Sudão do Sul. E o que a irmã Beta Almendra nos está a relatar é inquietante, é muito inquietante. Neste país estão a soar de novo todos os alarmes. A situação é tensa e teme-se o regresso da guerra civil. Ali ao lado, o Sudão está também em guerra, mas quase ninguém também fala disto. São as guerras esquecidas no mundo. O Sudão do Sul vai ser um dos países em análise no programa de hoje, mas vamos começar pelo México, país que é considerado muito violento para a Igreja por causa do crime organizado. Desta vez, a notícia é que no Dia Internacional da Mulher, que foi celebrado a 8 de março, houve incidentes em diversas cidades, com manifestantes a escreverem palavras agressivas nas fachadas das igrejas e a provocarem incêndios e tudo com muita violência à mistura. Nós temos o relato do que aconteceu por um benfeitor da Fundação AIS do México, mas antes disso é preciso perceber como é que se explica que este dia, 8 de março, da celebração do Dia Internacional da Mulher, se tenha transformado numa jornada de violência. Bom, Paulo, é relativamente fácil nós explicarmos, não é, o que é que aconteceu, porque o que aconteceu é que, de facto, os grupos radicais aproveitaram este dia, esta ocasião, para então manifestarem o seu ódio para com a Igreja Católica. Portanto, neste caso, fizeram de facto de uma forma muito violenta, expressando repulsa, por exemplo, pela posição que a Igreja tem contra o aborto, por exemplo, Paulo. Muito bem, nós já vamos escutar o que aconteceu em concreto neste dia, pelo relato então do nosso amigo da AIS, que assistiu a alguns destes incidentes, mas antes disso, e também para enquadrar um pouco, importa perceber, por exemplo, o que é que diz o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, da Fundação AIS, porque o México é, Catarina, um dos países que por acaso vem em análise mais detalhada. É verdade, Paulo. De facto, o México foi analisado com grande detalhe neste relatório, também porque está inserido, de facto, numa região onde há muita violência, portanto, à volta do próprio México, junto do México, há vários países também com um enorme grau de violência, Paulo. Que países em concreto? Bom, Paulo, para além do México, estamos aqui a falar da Colômbia, do Equador, de El Salvador, do Guatemala, das Honduras e também do Haiti. E nestes países, e só entre 2023 e 2024, Paulo, foram assassinados pelo menos 13 líderes religiosos, sendo que outros 16 missionários e leigos foram também vítimas de violência, perdendo a vida também. Até parece, Catarina, que os líderes religiosos são só por si quase que um alvo, não é? Mas porquê? Porque são, de facto, uma voz ouvida, uma voz respeitada, certo. Reconhecida pelo seu lugar também dentro das próprias comunidades. Não nos podemos esquecer, Paulo, e o México é um desses casos, que há muita violência, há tráfico de droga, de seres humanos, há muitos gangues organizados e a Igreja tem sido, de facto, uma voz de denúncia de todas estas situações. Exatamente. E a violência contra padres e contra as irmãs é, por isso, claro, um preço a pagar. E neste dia 8 de março, igrejas foram atacadas. Em algumas houve mesmo a intenção de as queimar. Em São Luís Potosí, por exemplo, a porta principal cedeu às chamas, a fachada ficou danificada, mas houve mais incidentes, como um benfeitor da AIS nos descreveu com todo o pormenor. El 8 de marzo de 2026, Día Internacional de la Mujer, miles marcharon en México por justicia y contra la violencia de género. Pero en varias ciudades, grupos del Bloque Negro llevaron la protesta a templos católicos, donde fieles defendieron su fe con oración y resistencia pacífica. En Guadalajara, frente a la Catedral Metropolitana y el Templo de Nuestra Señora del Carmen, familias enteras formaron vallas humanas. Tomados de las manos, rezando el rosario, se interpusieron entre las puertas y las manifestantes encapuchadas. Les lanzaron brillantina, agua, botellas de plástico y amenazas. Algunos fieles lloraban, otros gritaban respeto. No respondieron con violencia, siguieron protegiendo la fachada con sus cuerpos. En la ciudad de San Luis Potosí,
La marcha llegó al templo de la Compañía en el centro histórico. Católicos formaron una cadena humana frente a la puerta principal. El bloque negro arrojó objetos incendiarios y destrozó parte de la fachada y del interior del templo. Los fieles siguieron con oración, intensificaron su fe y se fortalecieron después por una misa como una protesta silenciosa. En Querétaro, el templo de San Francisco de Asís fue blanco de ataques. Manifestantes usaron gas y mecheros para intentar prender fuego a la puerta. Fieles católicos, en su mayoría mujeres y familias, crearon una barrera humana rezando y cantando. Algunos recibieron objetos arrojados, pero mantuvieron la calma, defendiendo el patrimonio histórico y espiritual con oración. En Aguascalientes, fieles se congregaron en templos del centro para formar cadenas de oración similares. Ante la llegada del bloque negro, con pintas y consignas agresivas, se mantuvieron firmes, manos entrelazadas, protegiendo las entradas sin confrontación física. La tensión fue alta, pero la respuesta católica fue pacífica. Para estos católicos no era solo piedra los templos, no es solo piedra, es su casa, es su refugio, es su lugar sagrado. Varias ciudades y cadenas humanas de oración evitaron grandes daños mayores a catedrales y templos. El recuerdo va a estar siempre presente porque se defendió con silencio, con oración y con manos unidas por parte de todas las comunidades católicas de las diferentes ciudades de México. Da violência no México, vamos agora para o Sudão do Sul. Há pouco escutámos a irmã Beta Almendra, uma portuguesa que está na diocese de Uau. Ela relatou e avanço já também com o número da semana, e o número é 200. Ela relatou um massacre de quase 200 pessoas que aconteceu, Catarina, no dia 1 de março, perto da fronteira com o Sudão. Exatamente, Paulo. Portanto, este massacre ocorreu então no primeiro dia de março, em Abianom, que é uma aldeia muito próxima então da fronteira com o Sudão, como o Paulo acabou de dizer. E, portanto, dizemos quase 200 pessoas, Paulo, quase 200 pessoas assassinadas, porque os primeiros relatos apontavam para 196 pessoas assassinadas, mas havia tantos feridos e alguns deles com tanta gravidade que este número provavelmente será ainda maior. Ainda maior. Bom, nós já sabemos então aproximadamente o número de vítimas, já sabemos também onde ocorreu este massacre, mas, Catarina, ainda desconhecemos o que é que aconteceu. Bom, Paulo, o que aconteceu foi mais um ataque extremamente violento, não é? E por motivos étnicos, porque este país tem duas etnias predominantes, que são os Dinka e os Nuer, e a rivalidade entre estes dois grupos, estes dois povos, estas duas tribos, está de facto na base de toda esta desavença que tem acontecido ao longo dos anos entre o presidente, que é o Salva Kiir, e o seu antigo vice-presidente, que é o Riek Machar. E explica isto tudo, Paulo, explica também toda grande parte destes conflitos que têm acontecido no Sudão do Sul, incluindo estas guerras que têm acontecido nos últimos anos. Paulo. Exatamente. Aliás, é preciso lembrar que o Sudão do Sul é o país mais novo do mundo. Ele ganhou a sua independência em julho de 2011 e que apenas 2 anos depois, ou seja, em 2013, já estava em guerra. Precisamente uma guerra entre os Dinkas e os Nuer. Exatamente, Paulo. Portanto, é uma guerra entre os apoiantes do presidente, portanto, o Salva Kiir, que pertence à etnia Dinka, e os que suportam as ambições do antigo vice-presidente, o Riek Machar, que é da etnia Nuer, Paulo. Muito bem. E neste caso em concreto que estamos agora a comentar, os autores do massacre serão da etnia Nuer. Bom, mas o Sudão do Sul, além disto, além desta violência, sofre também com a pobreza extrema, mas vamos deixar isso para a próxima semana. Concentremos então hoje no que aconteceu no dia 1 de março. Desde a diocese de Uau, onde vive a irmã portuguesa Beta Almendra, relata-nos este incidente gravíssimo e pede que rezemos pela paz. Olá, aqui estou eu no Sudão do Sul e a dizer-vos e a pedir-vos que rezemos pela paz no Sudão do Sul. Entre tantos países em guerra, e agora vemos com o Médio Oriente, mas o Sudão do Sul continua em guerra. Continua em guerra e nestes dias houve um massacre de quase 200 pessoas que foram mortas inocentes. Children and mulheres, mães e filhos que os rebeldes entraram e dispararam para todos os sítios e mataram muita gente. E porquê destas guerras, porquê estes conflitos? Tudo uma questão de poder, nós sabemos.
o poder é uma coisa realmente que atrai muita gente e atrai também o mal. Há uma tribo que quer prevalecer sobre a outra, sobre o território, e claro que depois vêm estas revoltas, estas vinganças, que de tempos em tempos são terríveis e assim acontece. E aqui no Sudão do Sul é uma coisa continuamente, é de um lado, é do outro. Estamos sempre neste vai e vem de insegurança, em que um país, em que o presidente, em que o governo não consegue ter mão, e cada vez mais nos vemos numa situação que a cada momento pode acontecer uma guerra meio total, em que são as pessoas inocentes, são as crianças, são as mães que pagam o preço mais alto, porque não têm como fugir, não têm como se defender e são apanhados de surpresa. E assim são estas vinganças, estas revoltas, que continuamente estamos aqui no Sudão do Sul, e depois há sempre este medo de que este país vá para uma guerra mesmo a sério, porque estamos muito perto de fazer eleições, de ter eleições no fim de dezembro, mas que está tudo muito difícil. E o povo vive com muita dificuldade. Há uma crise enorme das necessidades básicas, escola, hospitais, salários não são pagos há mais de 2 anos. É uma questão absurda em que o povo vai se aguentando, até quando há uma oportunidade de revolta, a revolta acontece. Por isso, penso com grande carinho, com grande amor, que rezem para esta gente. Nós aqui em Nuau ainda estamos um bocadinho longe destes conflitos de fronteiras, mas temos recebido muita gente que tenta escapar. Recebemos muitos deslocados que vêm, que as pessoas acolhem, mas depois ficam em casas, depois não têm nada, não há grande esperança para esta gente. Rezemos para que possamos ser também um ponto de esperança, um ponto de apoio, um ponto de carinho. Foi a irmã Beta Almendra, uma comboniana portuguesa que está no Sudão do Sul, a relatar-nos como a insegurança está a tomar conta do mais novo país do mundo. Na próxima semana, fica aqui esta promessa, voltaremos ao contacto com ela para falarmos então um pouco mais da vida destas populações e da questão da pobreza. Para já, vamos até ao Líbano por causa da guerra e as notícias não são nada animadoras. Os números não param de crescer e, neste momento, Catarina, há já mais de 1.100.000 deslocados. É verdade, Paulo, é 1.100.000 pessoas deslocadas, portanto, pessoas que tiveram de fugir das suas casas, que tiveram de fugir dos bombardeamentos, que têm sido muitos, portanto, no fundo, que foram obrigadas a deixar tudo para trás por causa da guerra e por causa da destruição que está a acontecer neste momento. Exatamente. E tudo isto começou com o ataque a 28 de fevereiro dos Estados Unidos e de Israel ao Irão e que depois degenerou também num conflito no Líbano entre Israel e o Hezbollah. A situação humanitária neste país está a piorar de dia para dia e a tal ponto que a Fundação AES lançou mesmo aqui em Portugal um apelo, Catarina, à solidariedade de todos. Sim, Paulo, é um apelo à solidariedade de todos, mas também é um apelo também às orações, não é? Exato. Para as orações pela paz também neste país e nesta região. Porque neste momento podemos dizer que, dada toda a dimensão desta tragédia que estamos a viver, que o Líbano é, neste momento, talvez o símbolo mais visível desta igreja que sofre no mundo, Paulo. Pois são palavras poderosas. O Líbano é o símbolo mais visível da igreja que sofre no mundo. É isso mesmo, Paulo. De facto, porque para além deste número astronómico, não é, de em poucos dias de 1.100.000 deslocados que falámos aqui, para além disso, há também centenas de mortos, de feridos, há um enorme rastro de destruição de várias aldeias, de várias vilas, e temos pessoas neste momento que estão abrigadas em igrejas, em conventos, em escolas, que foram transformadas em locais para apoiar as pessoas, mas também, ao mesmo tempo, há muitas pessoas que ainda continuam a viver nas ruas, porque não há capacidade para acolher todos. E por isso, e para além disso tudo, a juntar tudo isso, para lá, há ainda um enorme cansaço também da população do Líbano, claro. Um cansaço que, de certa forma, se compreende, porque o país parece mergulhado
transformado em guerras sucessivas. Este conflito de que estamos agora a falar, entre Israel e o Hezbollah, que é uma milícia apoiada pelo Irão, é já antigo, remonta ao século passado, mas ainda recentemente, isto em 2024, tinha sido assinado um acordo de paz que durou menos de 2 meses. Exatamente, 2 anos. 2 anos, exatamente, menos de 2 anos. Exatamente, Paulo, menos de 2 anos e, de facto, o país está novamente a enfrentar uma nova onda de bombardeamentos, de ataques, de muita violência e, por isso, como é fácil os nossos telespectadores compreenderem, é muito difícil vivermos assim num país, é muito difícil os libaneses continuarem a viver, mas é assim que os libaneses têm vivido e nós, Paulo, temos este dever agora também de os ajudar neste momento, nestes dias tão difíceis, destes dias de guerra e também de muita violência, claro. Exato. Bom, a Igreja, já o dissemos aqui, abriu as portas das paróquias, dos conventos, das escolas, mas as necessidades são muitas. Estamos a falar, é preciso repetir isso, mais de 1.100.000 pessoas em necessidade. Exatamente, e por isso as necessidades são tantas, Paulo, de facto são muitas necessidades e a Igreja local também precisa de ajuda para poder socorrer a todas estas pessoas que bateram às suas portas e que estão neste momento acolhidas nestas instituições, nestas instalações da Igreja e das escolas, mas precisa também, para além deste apoio para ajudar estas pessoas, precisa também de ajuda, por exemplo, para distribuir produtos de higiene, roupa, portanto, tudo aquilo que neste momento é mais urgente para a própria sobrevivência desta população que precisa tanto da nossa ajuda. E é aqui que entramos nós, não é? Exatamente, é isso mesmo, Paulo. É aqui que entramos nós e é aqui que nós temos então de ajudar, porque tudo o que nós podemos fazer neste momento será sempre muito, muito necessário e porque estamos a falar de coisas que estão a acontecer neste momento e pessoas que têm as necessidades agora, não é? Que precisam de facto desta ajuda neste momento. E portanto a Igreja do Líbano pede-nos então ajuda para poder então ela própria socorrer esta multidão de pessoas que estão à sua porta e aquilo que eu uma vez mais faço aqui, Paulo, junto dos nossos telespectadores, é quem nos está a ver lá em casa, é se puder, para entrar em contacto connosco ou para ir à nossa página de internet e ajudar esta campanha que tem de facto este lema e que diz tudo o que é necessário, que é SOS Líbano, ajudar neste momento o Líbano. Exatamente, SOS Líbano. Em Beirute, que é a capital do Líbano, está a Marielle Boutros, que é responsável de projetos da Fundação AIS para este país do Médio Oriente, e ela, nesta mensagem que nos enviou, que vamos agora ver, fala precisamente da situação que se está a viver e pede as nossas orações e pede também a nossa solidariedade. Hello, I am Marielle Boutros from ACN. I live here in Lebanon, especially here in Beirut, which was involved in the war and affected by the war for the past days. Here in the country, we are living under war circumstances now. Many IDPs are filling the streets. Many regions were evacuated, especially in the south of Lebanon, in the Bekaa and in the southern suburb of Beirut. The people are on the roads, and as usual, the church opened the doors for the IDPs and the church halls and the parishes. The people are really overwhelmed and under a lot of suffering and stress. We ask you first for your prayers for peace in the region and in Lebanon, and we thank you for any kind of support you are able to provide us. Thank you. Foi Marielle Boutros, responsável de projetos da Fundação AIS para o Líbano, a pedir as nossas orações e a nossa solidariedade. Fica aqui este desafio. Esta é mais uma missão para os benfeitores e amigos da Fundação AIS aqui em Portugal e em todo o mundo, e é também uma missão para os nossos telespectadores. Ajudar a Igreja do Líbano nesta hora de grande aflição. Na semana passada nós demos também aqui a notícia de que no meio desta guerra, deste conflito, isto no Líbano, morreu um padre maronita, o padre Pierre Al-Rahi. Exatamente, Paulo. Ele morreu quando tentava, portanto, num bombardeamento, quando tentava ajudar pessoas da sua comunidade que tinham ficado feridas num bombardeamento anterior. Portanto, este sacerdote maronita era então colaborador da Fundação AIS, era uma pessoa muito querida, muito estimada pela sua comunidade, ele visitava os doentes, ele visitava os idosos, ele conhecia as crianças todas pelo seu nome próprio e andava sempre preocupado, de facto, em tentar
encontrar soluções para as necessidades dos mais pobres da sua comunidade. E, portanto, a sua morte também simboliza, ao mesmo tempo, Paulo, esta determinação de quem, apesar de todos os riscos, quer ficar na sua terra e quer ficar junto da sua comunidade, apesar da violência e apesar da guerra, não é? Exatamente. E como é fundamental que os cristãos permaneçam no Líbano e permaneçam em todo o Médio Oriente. Bom, dias antes do bombardeamento fatal e já face ao avolumar dos sinais da guerra, este padre, o padre Pierre, disse que estava disposto a morrer pelo Líbano, disposto a morrer pela sua terra. Estas palavras que ele proferiu frente a um pequeno grupo de jornalistas e de paroquianos são agora quase que o seu testamento, o epitáfio de um homem que amou a sua terra e que, como a Catarina tão bem sintetizou, foi amado pelo seu povo. مستعد موت ببيتي لانه هيدا بيتي، نحن مضطرين نضل تحت الخطر لانه هي بيوتنا، ما رح نتركها مسرح لمين ما بده يفوت ويستعملها او يقعد فيها. ندافع عن اراضينا، بندافع مسالمين، ما حدا منا بيحمل ولا سلاح، نحن مش حاملين غير سلاح السلام والخير والمحبه. في موت ومن بعدها في قيامه مع ربنا يسوع المسيح المنتصر القائم من بين الاموات. الحامي الوحيد والضامن الوحيد هو ربنا وشفيعنا مارجريت، وغير هيك قد ما صار في تهديدات ما راح نفل من القلايع، باقيين للموت. Foi o padre Pierre na sua última mensagem. Estamos a falar do padre que morreu na tarde de segunda-feira, dia 9 de março. Como homenagem também a este sacerdote maronita que era colaborador local da Fundação AIS, vamos agora recordá-lo a rezar uma Ave Maria em aramaico, a língua de Jesus. שלום לך מרים מלאת طيبوت أمورا عامي باركت أتبنيشي ومبارخوت في رد كرسي موران يشوع مشيحو مورت مريم إيمي دالوه اتكشفح له فين احنا حاتوي وشو بشاط موتى آمين. Já na semana passada nós falámos aqui do Iraque a propósito de um ataque de drones que atingiu 2 edifícios da igreja em Erbil. E hoje voltamos novamente deste país também para sublinhar a importância do apoio à igreja deste país, que é, tal como o Líbano, de que falámos, uma nação-chave para a história do próprio cristianismo e fundamental para a preservação da presença cristã em todo o Médio Oriente. Já vamos falar disso, mas antes quero dar a notícia de que Dom Luís Sacco renunciou por limite de idade, mas renunciou, Catarina, ao cargo de Patriarca Católico Caldeu de Bagdade. Exatamente. Portanto, Dom Luís Sacco renunciou então numa carta que foi enviada no passado dia 10 de março ao Papa Leão XIV. Portanto, ele já tinha intenção de fazer isto quando fez 75 anos, mostrou essa intenção ao Papa Francisco, mas na altura o Papa Francisco demoveu de apresentar essa sua... para ele ficar mais tempo. E agora, já com 77 anos, então, ele avançou com o pedido de renúncia e o Papa Leão XIV aceitou o seu pedido. Exatamente. Bom, falamos também aqui hoje do Cardeal Sacco porque há uma ligação entre ele e Portugal. É que ele esteve no nosso país em 2011, a convite da Fundação AIS, e mais tarde, já em 2023, no Sínodo dos Bispos, ele fez uma declaração a agradecer toda a ajuda que ao longo dos anos a AIS tem dado à Igreja iraquiana. Uma breve declaração que vamos recuperar agora, em que Dom Luís Sacco não se esqueceu de mencionar o carinho que recebeu nessa visita ao nosso país. Are so thankful for those who are helping us and helped us during our crisis problems of persecution and also the exodus of Christians from the Nineveh plain by ISIS in 2014, and especially we are very thankful to our brothers and sisters in Portugal who helped us a lot through aid to the church in need, Caritas, and so on. What we need today is to continue because we are
facing many problems, the persecution in many ways, but it is a persecution, and this is our land. We want to be there and to witness our faith and to be also like others, citizens, not second category of citizens. And what we need is the closeness of our brothers and sisters in the West, and also their solidarity. And to pray for us, if possible, also to visit us, encourage us in the sport. Foi Dom Luís Sacco que renunciou recentemente, por limite de idade, ao cargo de patriarca católico dos caldeus de Bagdade. Como eu disse há pouco, já na semana passada nós falámos aqui do risco de que esta guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irão está a provocar na comunidade cristã em todo o Médio Oriente. Teme-se que isto possa vir a contribuir, e muito, Catarina, para o esvaziamento da presença cristã em toda esta região. Exatamente, Paulo, e isso seria catastrófico, como é óbvio, porque normalmente o que nós temos assistido é quando as famílias fazem as malas, dificilmente regressam aos seus países de origem. E por isso estamos a falar em comunidades ancestrais, comunidades onde está a raiz do próprio cristianismo. Exatamente. Paulo. E um dos países em risco é o Iraque, ainda mal refeito, digamos assim, da brutal ocupação das terras bíblicas pelos jihadistas em 2014. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. E apesar de já ter passado mais de uma década, não é? E de muitos cristãos já terem regressado às suas casas, às suas vilas, às suas aldeias ancestrais, a verdade é que este sentimento de insegurança permanece sempre vivo, e esta guerra acaba por trazer de novo à memória de todos, ao dia-a-dia, toda esta insegurança que foram esses tempos, não é? É isso mesmo. Por vezes as pessoas não terão talvez bem a noção da importância do Iraque na história do cristianismo, mas como nos vai contar agora Dom Bachar Warda, que é o arcebispo de Erbil, o Iraque é o país de Abraão, mas é também um país de mártires, e a verdade é que cada vez há menos cristãos nesta zona do globo. Iraq is the land of Ur and Nineveh, the land of Abraham's birthplace. The same for Isaac's wife, Rebekah, and the prophets like Daniel and Ezekiel. The land of martyrs, whose blood was still is the seed of the church. Adam and Eve and the Garden of Eden are said to have been in the southern Iraq. It is the land of the oldest continuous Christian communities in the world, dating back to the apostolic time 2,000 years ago. Iraq, of the last 45 years, has been one of the sanctions, corruption, war, sectarianism, kidnapping, and protest against injustice. In August 2014, ISIS tried to wipe out Christianity out of Iraq for once and all. Over 13,000 families fled from the Nineveh Plain and other parts of Iraq to the safety of Christian quarters in Ankawa, Erbil, Kurdistan, which is approximately 55 miles from Mosul. There were over 1 million Christians, Chaldeans, Assyrians, Syriac Catholic and Syriac Orthodox, and many in 2003, and now less than 250,000 Christians left. Despite this senseless hatred and destruction, we have stopped Christians fleeing to the diaspora by giving them hope in rebuilding their lives and around dignity and a chance for their children to succeed in Iraq. With the help of mainly Christian humanitarian agencies, I have secured funds to build key structures, churches, schools, and a hospital, all of which provides much needed jobs for the Christians. My enclave in Ankawa, Erbil, Kurdistan, is now the biggest Christian enclave in the Middle East, with some 8,000 families. E desta breve história do cristianismo no Iraque, uma história que remonta a Abraão e que se prolonga até aos dias de hoje, com muito sofrimento e muito martírio à mistura, vamos até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. O Papa Leão XIV desafiou os católicos de todo o mundo
a hoje, 13 de março, sexta-feira, se juntarem em oração pelo desarmamento e pela paz mundial. Há vários dias que Leão XIV tem referido que é necessário o mundo encontrar novamente a paz, uma vez que as guerras se estão a alastrar e desta vez em blocos geográficos muito específicos. Já antes, o Papa Francisco havia falado numa terceira guerra aos pedaços, situação essa que agora então se tem vindo a agravar, o que levou o Papa Leão XIV a pedir que os católicos hoje se juntem todos em oração. Aqui em Macau, na igreja da Sé Catedral, começou, ou irá começar dentro de muito breve, uma jornada de oração que irá levar 24 horas e, mais precisamente, vai ser adorado o Santíssimo Sacramento no interior da Sé Catedral de Macau, mais precisamente na Capela de Cristo Rei. O Santíssimo Sacramento irá estar exposto entre a noite de hoje em Macau até amanhã, sábado, sendo que depois terminam então assim 24 horas de adoração ao Santíssimo, como já dissemos, pelo desarmamento e pela paz mundial. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte de Igreja no Mundo. Na segunda parte vamos falar de novo no Sudão do Sul, para conhecer uma religiosa que vive entre o povo dinka. Vamos escutar o escritor americano Robert Royal, que vem a Portugal em abril para o lançamento de um livro sobre os mártires deste milénio, e vamos, claro, continuar a analisar os países que o Papa vai visitar daqui a poucas semanas em África. Tudo para ver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Giving us hope and you're putting a smile in our faces.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo, para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor.
Durante a Quaresma queremos trazer até si histórias de missionários, de homens e mulheres que, mesmo nos confins do mundo, são presença amiga, junto das comunidades mais desprezadas, dos mais pobres, dos doentes, dos que precisam de ajuda, dos que precisam de carinho e também dos que vivem mesmo nas periferias do mundo. E agora vamos regressar ao Sudão do Sul. No arranque do programa nós falámos do massacre de cerca de 200 pessoas em Abiemon, uma aldeia perto da fronteira com o Sudão. Um massacre que mostra a enorme animosidade entre os povos Dinka e Nuer. Pois bem, vamos agora precisamente ao encontro de uma mulher de coragem. Uma mulher de coragem que está há anos em missão junto do povo Dinka, a irmã Orla Tracy. Ela diz que estar ali, viver com esta tribo, tem sido uma magnífica história de amor. For me, it has been a beautiful love story to be here. We're in the context of the Dinka tribe. They are cattle-loving people. In some of our communities, cows are more precious to us than our girls. Our congregation would have a particular charism towards education and towards the ministry with young women. So we were invited for a girls' boarding secondary school, where we came into a land that had just ended a civil war for over 20 years. Education was a huge priority because there was a sense of trying to raise the dignity of people, but also the spiritual development and the moral development of the individual and their recognition that they are part of a wider church. I had never wanted to be a missionary, and I really wanted to have a family as well. But the desire for God and for religious life was greater. I sold the car, spent all the money that I had, went off to Australia, had a great time, and the next week I joined the Loreto Sisters. And I'm happy to say that that passion and desire for God and for Jesus is as strong today as ever. And I think part of it is because the reality of where we live. That's been a very important part for us, that people see us as religious people who have come to evangelize, not as NGOs. Whenever there's a war, the NGOs will be evacuating their staff. We are with the people. If the people are here, we are here. If the people move into the bush because of insecurity, we move into the bush with the people for insecurity. I don't think any of us would have survived the many years of hardship that we've had here unless we truly loved the mission and loved the people that we are with. Já na reta final do programa de hoje, temos de falar ainda da visita que o Papa vai fazer à África. Vai ser assim ao longo das próximas semanas. Nós convidámos o padre Tony Neves para nos falar dos desafios que se colocam às igrejas locais e hoje ele vai centrar-se nos Camarões. Já lá iremos, porque para já temos de apresentar o nosso próximo convidado, que é Robert Royal, autor de um livro, Os Mártires do Novo Milénio, que a Fundação AES vai apresentar em Lisboa no próximo dia 9 de abril. Uma data para pôr na sua agenda, 9 de abril. Nós temos uma entrevista com este escritor e investigador, mas antes de começarmos a escutar, Catarina, é preciso apresentá-lo. Quem é que é Robert Royal? Bom, Paulo, como o Paulo acabou de dizer, ele é escritor, ele é investigador, é americano, certo. É presidente do Faith and Reason Institute, que fica situado em Washington, está sediado em Washington, também é consultor do secretariado da AIS dos Estados Unidos e a ligação que ele tem à nossa instituição, à nossa fundação, é já antiga, porque antes deste livro, Paulo, ele já tinha escrito, e neste livro, onde ele dá a conhecer a situação da perseguição aos cristãos atualmente, ele já tinha publicado um outro livro connosco sobre os mártires católicos do século XX. Muito bem. Isto significa que vamos então agora ao encontro do Robert Royal e vamos pegar nisto, é a hora que a Catarina acabou de dizer, é que Robert Royal publicou em Portugal, isto em 2006, então o livro Os Mártires Católicos do século XX. E agora, 20 anos depois, na estampa, um novo livro, desta vez sobre os mártires do novo milénio.
poderemos dizer que, apesar destes anos todos, a história da perseguição religiosa continua na mesma? Esta é a pergunta. Vamos conferir a resposta. Olá a todos os nossos amigos em Portugal. I'm Robert Royal. I'm the president of the Faith and Reason Institute in Washington, D.C., and I'm also an advisor to Aid to the Church in Need USA, which supported this new book. The previous book, the book that came out in Portugal in 2006, actually was published in 2000 in English for the Jubilee, the 2000 year the Jubilee year 2000, and I gave a copy of that to John Paul on May 7, 2000. The new book, which was intended for the Jubilee year 2025, we were supposed to give to Pope Francis, but he died the very week we were supposed to present it to him. So there is a certain continuity between these two books. The first one obviously was looking back to the 20th century, where the major persecutors, the countries that produced most martyrs, were primarily communist countries. There was obviously Nazism and fascism. It was totalitarianism, the 19th century totalitarianism. As we move now into the 21st century, of course, after September 11, 2001, things have changed globally, although Christians were martyred in other countries other than communist countries during this whole time. Aid to the Church in Need actually wanted me to do a second edition of that previous book that I did, but as we started to look into it, it was so difficult to go back and to have to check all of the references and maybe have to update them that we just decided it would be easier to do a new book. And so, yes, it's true that we no longer have the totalitarianisms quite in the same way that we did in the 20th century and now in the 21st century, but others have stepped forward. And so the story of martyrdom does, in fact, go on. Foi o escritor Robert Royal, autor de Os Mártires do Novo Milénio, livro da Fundação AIS e da editora Lucerna, que vai ser lançado, anote, na sua agenda, dia 9 de abril, no Palácio da Independência, em Lisboa, às 16 horas, e a apresentação será por Ribeiro Castro, que é o presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Bom, muito bem. Vamos agora retomar então o tema da viagem do Papa à África, um périplo que vai levar a Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. A viagem começa a 13 de abril, vai até dia 23, são, portanto, 10 dias neste continente e nós temos a ajudar-nos a compreender melhor a importância desta visita o padre Tony Neves. Na semana passada falámos aqui da Argélia e hoje, Catarina, vamos escutá-la falar dos Camarões. Camarões que é um país que o padre Tony Neves conhece bem. Sim, quase que podemos dizer, Paulo, que dada as funções que atualmente o padre Tony Neves tem, portanto, Conselheiro-Geral dos Espiritanos, ele de facto já visitou praticamente todos os países do continente africano, ou pelo menos grande parte deles, não é? Portanto, de África e não só, como é óbvio, não é? Claro. Como responsável. Portanto, quanto aos Camarões, dá-se o caso do padre Tony Neves ter estado lá agora muito recentemente, durante um mês, ou seja, é um país que ele neste momento conhece bastante bem e é um país que apresenta também muitos desafios ao trabalho da Igreja, nomeadamente ao nível pastoral, mas onde também neste momento, Paulo, e é uma preocupação que ele nos dá, que é também, há já sinais também inquietantes, não é? Desta violência, especialmente no extremo norte, onde os terroristas do Boko Haram estão também já a semear o pânico entre estas populações, Paulo. Exatamente, é um sinal de alarmante mesmo. Vamos então ao encontro do Padre Tony Neves para que nos tenha ajudado então a conhecer um pouco melhor os países que o Papa vai visitar em abril, entre os dias 13 e 23 de abril. Agora vou falar dos Camarões por uma razão muito simples, é que eu passei quase um mês lá e percorri algumas das partes mais complexas deste país que tem algumas dificuldades. Eu comecei por entrar por Yaoundé, é a capital, aí fiquei muito pouco tempo, daí fui então até aquilo que se chama o leste do país, a Lomé. A Lomé é uma área que a gente faz, enfim, muitos quilómetros numa estrada relativamente boa, a estrada que liga Yaoundé a Bertois, mas depois tem que fazer cerca de 130 km em terra batida. É uma poeirada impossível, é um caminho muito, muito difícil de fazer. E então a gente vai encontrando comunidades e lá em Lomé, uma das coisas interessantes dos espiritanos é que trabalham com os que nós chamamos os pigmeus, os povos Baka.
E é uma missão complicada porque são povos que têm a sua cultura ancestral muito própria, são povos das florestas, povos que andam, param muito pouco, portanto são muito nómadas, e os espiritanos já há alguns anos esta parte que investiram na evangelização e também no acompanhamento social de um povo que é muito marginalizado. Esse é um problema que existe em praticamente todos os países do mundo, ou seja, há grupos étnicos que estão à margem, porque se calhar nunca se integraram muito bem socialmente, mas também sempre foram abandonados dos poderes civis. Portanto, é um desafio pastoral esse. Depois, eu fui até Bertois. Bertois é já uma área portuária, uma cidade grande, que sofreu muito porque quando foram anunciados os resultados das eleições que confirmaram no poder o atual presidente, que está lá em atividades de poder há 70 anos, tem 90 e alguns, e ganhou as eleições para mais 7, ou seja, vai chegar aos 100. E muita gente considerou isso, enfim, um bocadinho ilegal, as eleições terão sido um bocadinho fraudulentas, e então houve grandes escaramuças, partiram muitas coisas, houve muitas pilhagens, aquilo demorou tempo a estabilizar. Eu estive lá algum tempo, alguns dias, e de facto aquilo ainda tem uma tensão ali que ainda existe, não é? Apesar das autoridades governamentais, sobretudo a polícia e o exército, controlaram em termos, digamos assim, militares. Bom, mas depois o mais desafiante foi ir ao extremo norte, na área de Maroua. É uma área essencialmente muçulmana, tem uma parte que faz fronteira com o Tchad, outra parte que faz fronteira com a Nigéria, mas em áreas onde de facto o mundo islâmico impera. E, sobretudo da Nigéria, vêm os grupos fundamentalistas islâmicos, o Boko Haram, o tristemente famoso Boko Haram, que de facto semeia o pânico, a morte, o terror por onde passa. Foi o Padre Tony Neves a comentar a viagem do Papa aos Camarões, uma viagem inserida num périplo africano mais vasto que vai levar ainda a Argélia, Angola e Guiné Equatorial. Quase a fechar o programa de hoje, vamos ainda lembrar, temos de insistir mesmo nisto, porque vamos ainda lembrar a campanha especial que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal para a reconstrução das igrejas, das capelas e de outros espaços que ficaram destruídos ou muito danificados em janeiro com a tempestade Christine. É que esta campanha, Catarina, tem mesmo de continuar, porque a destruição foi muito grande e o esforço da igreja é muito grande e todos nós temos que ajudar. É isso mesmo, Paulo, de facto, e temos que de facto repetir e sublinhar aqui este ponto, que é muito importante, é que de facto os estragos causados pela passagem desta tempestade foram de tal ordem que é preciso mesmo muita ajuda para que se possa conseguir recuperar todos os edifícios danificados, para que as comunidades possam voltar o mais rapidamente possível a usar também os seus espaços de culto. E por isso aproveito também, Paulo, uma vez mais também para agradecer, porque tem sido muita a generosidade dos nossos telespectadores, dos nossos benfeitores, a apoiar em concreto esta iniciativa, Paulo. Muito bem. Eu sei também que já dissemos isto aqui várias vezes, mas é sempre preciso lembrar, Catarina, como é que os nossos telespectadores, neste caso em concreto, podem ajudar esta campanha tão especial, tão urgente e que é tão grande, digamos assim. Bom, é muito fácil, não é? Basta ir à nossa página de internet, em fundação-ais.pt, e tem lá toda a informação disponível sobre esta campanha em particular. Certo. Podem-nos também ligar sempre ao nosso telefone, para o 217544000, portanto é também uma forma de poder tirar alguma dúvida que tenham. E depois a forma talvez mais fácil e mais rápida, não é, de enviar o donativo é através do nosso MBWay, do MBWay da Fundação AIS, que é o 918-125574. Eu repito, 918-125574. Cada donativo, como nós temos dito aqui, Paulo, é uma telha, representa mais um tijolo para nos ajudar então a recuperar e a pôr em pé de novo as nossas igrejas. Muito bem, obrigado. E já que estamos a falar em ajuda, é bom lembrar também que todos nós podemos ajudar, e é uma forma gratuita, a Fundação AIS com a nossa declaração do IRS. É, exatamente, Paulo, é isso mesmo. E quando nós estivermos a preencher a nossa declaração de IRS, não nos devemos esquecer de colocar uma cruz na consignação do nosso IRS e doar, sem qualquer custo para nós, 1% do nosso IRS e
apoiar a instituição a escolher será a Fundação AIS, como é óbvio, para ajudar de facto os cristãos que sofrem. Nós hoje já falámos aqui de tantos países onde a comunidade cristã precisa de ajuda e por isso, com esta consignação de 1% do nosso IRS, vamos ajudar então estas comunidades mais necessitadas, estas comunidades mais perseguidas, Paulo. Certamente. Obrigado, Catarina. Obrigada. E com estes pedidos de ajuda chegamos então ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, assim como de todos que ajudaram a produzir, editar e levar até si este programa da Fundação AIS. Enquanto a mim, Paulo Aires, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí, desse lado, na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.